Estamos voltando e hoje tratando sobre o tema acessibilidade, recebendo aqui os nossos convidados, o arquiteto e urbanista Ricardo Mesquita e o Dr. Gabriel Leger, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Eu queria ouvir dos nossos dois convidados essa questão, tanto a responsabilidade civil quanto a criminal. Então, agora, inclusive, nós temos duas nomenclaturas. ART, que para engenheiros, agrônomos, geólogos, que é a anotação de responsabilidade técnica, e para os arquitetos, que foram agora para o CAU, né, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é a RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Mas o documento é o mesmo. Inclusive, sob a assinatura do profissional, existe uma declaração de que ele está ciente quanto ao cumprimento da acessibilidade conforme artigo 11 do Decreto 5296 de 2004. Tá? Então está lá declarado, ele não pode nem alegar que ele não sabia do assunto. Tá? Eu queria até fazer uma propaganda de um outro livro aqui do CREA, esse foi escrito pelo Jaime Pusch, que é o livro número 1, que versa sobre ética e responsabilidade. É muito interessante esse livrinho, porque inclusive ele traz a definição de ética, que vem do grego ethos, que significa caráter, costume adquirido pelo hábito. Essa é a definição de ética. Tá? E a questão da responsabilidade técnica, civil e criminal que envolve a atuação do profissional. No artigo 9º, que versa sobre a questão dos deveres, ele fala o seguinte: no exercício da profissão são deveres do profissional, ante o ser humano e seus valores, oferecer o seu saber para o bem da humanidade. Ou seja, isso que eu estou vindo fazer hoje aqui, na verdade não é nenhum favor, é minha obrigação ética, porque eu tenho a obrigação de passar adiante aquilo que eu já sei sobre o assunto, zelando pelo bem-estar da população. Harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, está aí uma prática muito pouco comum entre os arquitetos. Tá? Fazem obras, às vezes, faraônicas, totalmente inacessíveis. Aqui em Curitiba mesmo nós temos um exemplo que virou um ícone de inacessibilidade aqui em Curitiba, que é o Museu Oscar Niemeyer, que só depois que nós movimentamos mais de 80 pessoas, fizemos um protesto público em frente ao museu, é que se começaram as primeiras adequações de acessibilidade. E isso que foi projetado por um arquiteto que na época já tinha mais de 90 anos. Ele mesmo teve dificuldade, eu estive lá no dia da inauguração do espaço VIP do Museu Oscar Niemeyer, que é o olho, o famoso olho, ele teve que ser amparado por duas pessoas para subir a escadaria que ele mesmo havia projetado. É a ironia da... tá? E depois tivemos que lutar, até com a ajuda do Ministério Público, da mídia, da imprensa escrita, falada, televisiva, para conseguir uma plataforma para chegar lá em cima. E mais, contribuir para a preservação da incolumidade pública, esse caso que eu citei hoje da Beatriz Segal, né, que quando eu estou lutando pela preservação da vida e não de uma calçada histórica, eu estou contribuindo para a incolumidade pública, para a integridade física do cidadão. E vai adiante, empenhar-se junto aos organismos profissionais, no sentido da consolidação da cidadania, da solidariedade profissional e da coibição de transgressões éticas. Se eu vejo um colega meu, um arquiteto, desenvolvendo uma obra não acessível, voltando a citar o Museu Oscar Niemeyer, um colega arquiteto fez uma obra, se eu me omitir de denunciar que aquela obra é inacessível, eu vou estar compactuando com o erro. Que eu acho que é pior do que o erro da ação é o erro da omissão. É eu ver que está sendo feita alguma coisa errada e não fazer nada por aquilo. E por último, alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Nas palestras a gente aborda inclusive a questão do crime doloso, o crime culposo. Tá? O crime culposo é aquele que você pratica sem ter a intenção de prejudicar alguém, ou até por desconhecimento de que você poderia prejudicar alguém. Agora, o crime doloso, quando um arquiteto faz uma prescrição técnica e coloca lá no seu piso, um piso de porcelanato, que é um vidro praticamente, ele não tem coeficiente de atrito nenhum. Em muitos países, na Europa, nos Estados Unidos, quando você compra um piso, ele vem na embalagem o slip degree, que é o índice de escorregabilidade daquele piso. Então existe um mínimo de atrito. Aqui no Brasil é vendido literalmente um vidro. E essa pessoa aplica sabendo que ele não tem índice nenhum de abrasividade, que uma pessoa possa caminhar. E se a pessoa escorregar e cair naquele piso, o arquiteto que projetou e o engenheiro que executou aquela obra, ele pode ser acionado por crime doloso. Se existe uma lei que proíbe a aplicação de pisos escorregadios, como é que existem empresas fabricando pisos escorregadios?
é que não há, do ponto de vista da produção comercial, uma fiscalização sobre o que pode ou não ser produzido. Não se coíbe a fabricação de um produto inadequado. Nós temos, por exemplo, hoje, um grande questionamento em relação aos vasos sanitários de abertura frontal, né? Muita gente considera inadequado aquele vaso de abertura frontal. No entanto, para alguns segmentos, aquele vaso é imprescindível. Há situações de pessoas com determinadas limitações que aquela abertura frontal ela é necessária para que ela possa utilizar esse vaso sanitário. Temos aí que ter um bom senso. E se você fizer um banheiro público com as dimensões adequadas, põe os dois vasos. Ou com abertura frontal e uma ducha higiênica e o outro normal, um ao lado do outro. Ele levantou uma questão que realmente eu tenho sofrido assim uma pressão muito grande em relação à não instalação daqueles vasos com abertura frontal, porque realmente a pessoa que é só paraplégica, eventualmente ele acaba urinando nas próprias calças, porque o buraco é exageradamente grande. A solução ideal para esses casos é uma adaptação, que é o tampo alto. Tá? Esse tampo alto com abertura frontal, porque para o tetraplégico, por exemplo, é imprescindível que haja essa abertura frontal, porque ele não tem mobilidade nenhuma, ele depende inclusive de duas pessoas para fazer a transferência para o vaso sanitário. E o tampo alto ele resolve dois problemas. Primeiro, ele resolve o problema de igualar a altura da cadeira de rodas ao vaso, que normalmente o pessoal opta por fazer aquele sóculo de alvenaria embaixo do vaso, e aquilo é totalmente perigoso se não for muito bem feito, porque aquilo ali você tem que retirar a lajota, você tem que colocar ferros de fixação na laje para daí fazer o sóculo para colocar o vaso. Já aconteceram vários casos do vaso sanitário cair quando a pessoa se transferiu porque ele estava simplesmente só apoiado um sóculo sobre a cerâmica. E a questão do tampo, ele resolve a questão, é um tampo normal de vaso sanitário, só que ele tem uma abertura frontal, que essa abertura é imprescindível para que você possa ter o acesso a próprio toque. Eu mesmo passei por isso numa das minhas cirurgias. Eu tive uma raquidiana mal aplicada que chegou a afetar toda a mobilidade, inclusive peristáltica dos intestinos, e formou um bolo fecal que eu tive que fazer, inclusive, lavagem intestinal para poder retirar. E muitos tetraplégicos têm que passar por essa questão do clister, né? da massagem para poder retirar o bolo fecal, e é imprescindível que haja esse acesso. Tá? A própria higiene, para fazer higiene, porque a maioria deles não tem controle de esfíncteres, então você não consegue fazer simplesmente uma higiene com papel higiênico, você realmente tem que ter, muito bem lembrado pelo Dr. Gabriel, uma ducha higiênica para poder fazer essa ablusão. E outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum num sanitário é o lavatório dentro do box onde está o vaso sanitário. Porque a maioria das pessoas que não tem controle de esfíncter usa sonda. E para ele passar essa sonda pela uretra, ele tem que estar com a mão muito bem limpa. Quem tem recursos usa luva cirúrgica, álcool gel, mas a maioria das pessoas não tem recurso para isso. Infelizmente no Brasil existe falta de recurso, inclusive para a própria bolsa de ostomizado. Tem gente usando saco de leite lavado para poder fazer a coleta da ostomia, né? Existem muitos casos, inclusive, de infecções urinárias e renais por conta da falta de higiene, né? Então é imprescindível que haja essa questão do tampo com acesso, né? E também a ducha higiênica e o lavatório dentro do vaso. E outra coisa também, Flávio, que é muito pouco praticada, normalmente as pessoas pegam e fazem dois banheiros, um masculino e um feminino, e lá no fundo fazem um box maior para a pessoa com deficiência. Aqui mesmo em Curitiba, nós tínhamos o nosso secretário Irajá de Brito Vasco, que você conheceu, que era tetraplégico e não podia ir no banheiro sozinho. Ele não tinha condições de se movimentar, fazer a transferência sozinho. Ele ia sempre, ele caminhava com a esposa e com a filha. Como é que ficava a situação dele? Ele nem podia ir no banheiro masculino por causa da presença feminina e nem ele podia entrar no banheiro feminino. Eu procuro isolar uma área central entre os dois, faço duas portas de acesso e no meio eu faço um box maior com acesso direto para fora, que a gente chama de banheiro familiar, tá? Onde uma pessoa, independente do seu sexo, possa adentrar. E inclusive outro equipamento que é muito importante ter no banheiro também é uma maca reversível, uma maca apoiada no chão, não com correntinha na parede. Tá? Com pezinhos apoiados no chão, porque muitas pessoas fazem uso de fralda geriátrica e chega no banheiro não tem onde trocar. Tá? Então esse seria um trocador com 45 centímetros de altura, uma maca a 45 centímetros do chão, na mesma altura da cadeira de rodas, que você possa transferir um cadeirante e dali você possa fazer a troca da fralda geriátrica e ele poder retornar com conforto
a sua cadeira de rodas. O projetar adequadamente é muito mais barato do que as adaptações. E esse é um grande conceito que a gente tem que mudar no Brasil. Nós estamos muito acostumados a adaptar. Ou seja, eu construo, eu compro um ônibus, eu compro um veículo e depois eu faço a adaptação. Quando nós teríamos que ter as coisas adequadas a partir de um projeto. Então, imóveis adequados, transporte coletivo adequado, os prédios privados que estão mais adequados, mais adaptados, são os bancos, inseridos numa economia de mercado. Mas, no entanto, o Correio, que recebe um fluxo grande de pessoas, a Receita Federal, são os órgãos menos adaptados. O próprio INSS, mesma coisa no transporte coletivo. Nós optamos por um transporte coletivo, e Curitiba é um marco, através dos tubos, etc. E nós não temos o ônibus de plataforma baixa. Mas por que nós não temos? Primeiro, porque é uma questão de, para que o ônibus de plataforma baixa circule bem, ele tem que ter um piso adequado. O piso mais adequado são as linhas expressas, onde optamos pelo tubo. Agora, tem uma questão de mercado que esse empresário de transporte coletivo, ele compra um ônibus novo e, passado alguns anos, ele vai revender esse ônibus e vai para um outro município de menor porte, de menor condição de trafegabilidade. Portanto, para ele não interessa ter um ônibus de piso baixo. Nós temos que mudar essa equação econômica, o governo tem que atentar para o que o decreto fala e tratar das isenções de IPI, de imposto de renda, de imposto de importação, para os produtos com desenho universal e para os produtos adequados. Então, se uma porta de 80 for mais barato que uma porta de 60, se um ônibus de piso baixo for mais barato que um ônibus adaptado, enfim, se um equipamento com o desenho universal for mais barato do que um sem o desenho universal, nós, dentro de uma economia de mercado, nós naturalmente vamos ter um processo de seleção. Agora, isso depende de uma conscientização dos empresários e de uma discussão honesta com o poder público. Para construirmos uma sociedade melhor, nós precisamos tomar determinadas medidas.